Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1091. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Liverpool e Manchester United pelo campeonato inglês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Segundo jogo, Valência Clube e Barcelona pelo campeonato espanhol. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Valência Clube a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Terceiro jogo, Lens e Reims pelo campeonato francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lens a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Reims nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quarto jogo, Milan e Monza pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Monza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quinto jogo, Arsenal e Brighton pelo campeonato inglês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Arsenal a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Brighton nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Sexto jogo, Brentford e Aston Villa pelo campeonato inglês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brentford a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Sétimo jogo, West Ham e o Wolves pelo campeonato inglês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do West Ham a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Wolves nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Fiorentina e Verona pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fiorentina a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Verona nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Real Sociedade e Real Betis pelo campeonato espanhol. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Sociedade a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Real Betis nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Décimo jogo, Bolonha e Roma pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bolonha a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Roma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo, Bayern de Munique e Stuttgart pelo campeonato alemão. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Stuttgart nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 12º jogo, Lille e PSG pelo campeonato francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lille a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o PSG nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 13º jogo, Lazio e Inter de Milão pelo campeonato italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lazio a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo, Real Madrid e Vila Real pelo campeonato espanhol. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Madrid a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Vila Real nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.